voltando do intervalo. E trazendo para vocês aquele tipo de noticiário que causa indignação, completamente irrefreável a indignação. O Senado aprovou hoje a PEC da anistia. Ela livra os partidos políticos de pagar as multas eleitorais por não terem cumprido as regras eleitorais que eles, partidos políticos, ajudaram a escrever. O Daniel Rittner tem os detalhes, Daniel, por favor, contigo. William, a gente preparou aqui uma arte, não para detalhar aqui o texto do projeto, mas para mostrar as consequências práticas. O que isso significa para valer nas próximas eleições, no futuro. E vamos a essas consequências práticas. Quando o Congresso agora diz que não foram cumpridas as cotas de 30% de investimento do fundo partidário em candidaturas negras e de minorias como mulheres, existe uma repactuação ali que o que não foi investido pode ser investido nas 4 eleições seguintes. O problema é que não precisa ser cumprida a meta de 30% ou de 40%, que passa a ser agora, em 2026, nem em 2028, nem em 2030. Tem até 2032 para se cumprir isso. Então, olha, 9 anos na política realmente é uma eternidade, são várias vidas. Outro ponto bastante problemático é a aplicação de recursos públicos do fundo partidário, que agora podem ser usados para pagar, inclusive, irregularidades cometidas no âmbito administrativo, no âmbito da legislação eleitoral. Por exemplo, Caixa 2. Imagina que você pode ter o fundo partidário pagando multas a partidos por Caixa 2. E aí tem outros 2 pontos um pouquinho menores, que são os seguintes. Um risco para a candidatura de pessoas negras, porque hoje você precisa distribuir esses recursos de 30% a 40% de maneira uniforme. Os partidos vão poder concentrar em localidades mais específicas. Isso significa desigualdade regional e não uma proporcionalidade pelo país. E, finalmente, esse refis permanente para partidos políticos, lembrando que a gente já teve até hoje 40 tipos diferentes de parcelamentos de débitos tributários ou administrativos, ou seja, uma perspectiva de que já pode vir outra anistia ou outro refis. Murilo, a pergunta óbvia que se coloca é o seguinte, né? Eu vejo até pela sua expressão, a câmera dá para ver bem a sua expressão também. A gente olha para uma coisa dessa, balança a cabeça, às vezes faltam as palavras. Agora, deixa eu ir pela coisa mais ligada à ciência política, né? Você é um cientista político. Nós temos uma clara crise de representatividade no Brasil, que é estrutural. A diferença, o espaço, a distância entre o eleitor e quem ele elegeu. O eleitor não se sente representado. Quando acontece isso, como é que fica a crise de representatividade? Olha, William, pior, é evidente, porque o eleitor mais esclarecido, quando se depara com essa notícia, e mesmo que seja apenas a manchete, mas se ele for ao detalhe, ele vai ficar indignado, até porque, como contribuinte, ele também gostaria de ter um refis permanente. Não é? A decisão a respeito dessas multas, ela deveria ser adotada também para os contribuintes, que também se deparam com multas enormes, muitas vezes injustas, e que fazem o Brasil ter um passivo tributário astronômico, por causa do montante de multas que se cobra de empresas e de pessoas físicas. Sim, as pessoas ficam indignadas. Isso desmoraliza o processo eleitoral, o processo político em si e a própria credibilidade da política. O detalhe seguinte é que, seguramente, esse assunto vai ser judicializado. E, provavelmente, o próprio Supremo Tribunal Federal vai tomar algumas atitudes de interferência na execução dessa lei. Ou seja, isso aí engrossa o caldo da confusão que existe, da crise institucional que nós vivemos no país. Não é? Uma decisão dessa natureza, ela termina provocando a judicialização da política. Basta lembrar, William, que desde 2014 até hoje já houveram 800 ações diretas de inconstitucionalidade propostas por partidos. Né? Esse tema aí será certamente judicializado e vai trazer, vamos dizer, um debate acalorado sobre o tema.
Você adora a frase "a política como ela é". Que política é essa aí, Caio? Você vai colocar um adjetivo? Não, William, nesse caso ela é bem a política como ela é, porque essa aprovação aí, ela une esquerda, direita, une PT, une PL, une bolsonarista, une petista, une todo mundo. Então, quando a gente fica quebrando a cabeça para tentar separar os nichos e os grupos políticos e os partidos políticos e ver o que cada um pensa e chega uma votação como essa, a gente vê que é a política como ela é num caso clássico. É igual a questão de democracia, né? A democracia em 2022, para os petistas apontando o risco democrático numa eventual reeleição do Bolsonaro, valia lá. Hoje, em apoiar o Maduro veladamente também, inverte a situação, enfim, cada um pensando no seu. Daniel, esse contexto político, vamos voltar ao que nós estávamos um pouquinho atrás conversando. Nós temos o Congresso envolvido numa disputa severa com o Judiciário. Em que medida o Murilo indicou um possível perigo adiante? Essa medida é judicializada, o STF vem e aumenta a briga com o Congresso, na qual os méritos estão cada vez menos discutidos e muito mais a queda de braço quem manda em quem? Você veja, né, William, eu estava me lembrando ontem de um ensinamento aqui, de uma análise do professor Oscar Vilhena, ontem no WW, que eu acho que foi uma colocação muito interessante e vale muito ali para o caso das emendas, né? Você tem ali... O Supremo se desgasta tanto em medidas que são claramente de alguma interferência em outros poderes, que quando decide sobre uma questão absolutamente importante, que é o caso das emendas, em que tem razão, né? Vamos dizer, tem razão nesse caso das emendas, a coisa escala de uma forma porque é mais um capítulo numa série de interferências. Então, a falta de contenção na hora adequada desvaloriza a própria palavra do Supremo quando tem que ser usada. Agora, só para complementar ali, não queria deixar de contar uma historinha sobre essa questão das emendas, o poder das emendas. Outro dia, Daniel, a gente tem... Eu acho que vamos criar um quadro no WW. A historinha do dia do Daniel, mas a gente está esperando. Não, vai em frente aqui. E ontem foi uma parábola, teve uma parábola esses dias. Colega jornalista, a gente é assim, a gente brinca muito com o outro. Então vamos à historinha do dia de Daniel. Não, é que essa não foi exatamente do dia, foi da semana passada, mas havia ali marcado um café aqui em Brasília, a gente jornalista faz muito isso, com um ministro de Estado, só vou poupar aqui o nome, mas ali quando você chega no gabinete do ministro, tem ali logo na antessala um livro imenso que é um cardápio, está bem escrito da seguinte forma: cardápio de emendas parlamentares, porque ali ele tem uma série de projetos que fazem sentido para o Ministério, e aí o deputado que chegar, em vez de barganhar ali pela sua própria emenda que venha da sua cabeça, ele já pega de um cardápio ali prontinho a emenda que vai convir para o ministro. O Murilo, o jornalista, adora contar causos, tá? Se você também quiser participar de contar um caos, fique absolutamente à vontade, que o WW adora isso, que as pessoas fiquem à vontade. Mas eu queria cercar você um pouquinho na pegada eu tenho um caso. Qual caso? Mais rápido? Bom, então vai lá, manda ver. Um ministro atual me disse, olha, no passado, o presidente da Câmara me ligava pedindo verba. Hoje eu que ligo para o presidente da Câmara pedindo verba. Olha, jornalistas do caos rápido esse. Murilo, vamos lá. Isso ilustra bem a situação, né? Ilustra bem a situação, como é que funcionava. Né? Ou seja, e por aí é minha pergunta, Murilo, como é que nós estamos em termos de lideranças parlamentares e políticas em geral, diante do que a gente veio falando nesta edição? Eu acho que tivemos um problema com a imagem do Murilo. Murilo, você conseguiu ouvir aqui São William falando de São Paulo? Eu vi. Você falou das lideranças. Eu ouvi um pequeno corte, mas eu vi que você fala de lideranças. Olha, nós temos hoje grandes, vou dizer, duas lideranças bem estabelecidas. O Arthur Lira na Câmara, Davi Alcolumbre, que atua junto com o Rodrigo Pacheco, são os líderes. Né? E eles controlam o Congresso Nacional. E provavelmente no ano que vem nós teremos uma liderança ainda mais
fortalecida do Congresso, porque é provável que os dois presidentes, o da Câmara e do Senado, tenham um alinhamento ainda maior. Então, nós temos aí, de fato, uma liderança forte no Congresso, principalmente voltada para dentro do Congresso Nacional. E essa liderança dentro do Congresso Nacional leva os partidos e os parlamentares a tomar atitudes que protejam a política, na visão deles, e o Congresso Nacional. O exemplo da aprovação da PEC da anistia é claro. Todos os partidos, de todas as matizes ideológicas, se uniram em favor de uma questão. E esta é a predominância que nós vamos assistir cada vez mais dentro da política brasileira. E é importante entender que este quadro vai continuar. Não há uma solução mágica de curto prazo. Teria que haver, por exemplo, um presidente com uma popularidade inconteste, algo que o Lula teve nos seus grandes momentos, mas que não deve se repetir agora, principalmente pelo fato de que, quando o Lula foi altamente popular, ele também tinha um grande controle sobre a execução do orçamento da União. Hoje ele já não é tão popular e já não tem o controle do orçamento como teve antigamente. Então isso leva a uma situação que, pelo menos nesse curto prazo, haverá uma predominância do Legislativo no processo decisório e o conflito envolvendo o judiciário vai continuar. Isso é claro no próximo cenário e as lideranças que estão postas indicam esta situação, esta tendência. William. Murilo, começando por você, nosso agradecimento pela disposição de participar da nossa roda, o programa inteiro. Muito obrigado, Murilo de Aragão, cientista político, advogado, CEO da Arco Advice. Boa noite para você aí em Brasília. Boa noite, William, Caio, Daniel, muito obrigado pela participação. Daniel, muito obrigado, boa noite para você em Brasília. Caio, igualmente, obrigado, boa noite aqui em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.